tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre meditação. Eu tive quarta-feira no programa aqui da NTV, lá, né, no Espaço Feminino da Ludmilla, e algumas pessoas assim fizeram algumas perguntas, então eu resolvi fazer esse vídeo para a gente poder falar um pouquinho mais, né, sobre o assunto. Bom, na verdade, eu não sou uma expert em meditação, né, mas eu tive contato com a meditação há uns 25 anos atrás, quando eu fiz a Universidade Holística Internacional. E lá eu tive contato com a meditação, com os mestres, né, Pai Lin, então um mestre assim, maravilhoso, chinês, taoísta, depois vários outros mestres que eu tive contato, inclusive fui agraciada uns 15 anos atrás com a presença do Swami Prakash Mayananda aqui, quando eu morava aqui, antes, né, de ir para Brasília. O Swami Prakash Mayananda, que é um mestre do Bhakti Yoga, do Mantra Yoga, e eu fui iniciada e foi assim realmente um divisor, né, na minha vida de águas, porque me trouxe vários benefícios, né? E um deles foi realmente poder me conectar, né, mais com o meu ser interior, né? E as práticas das meditações me levaram também a desenvolver uma metodologia que chama Meditação Arte Ativada, onde eu procuro trabalhar, né, essas várias dimensões do corpo, da mente, das emoções, né, e também da espiritualidade. Então, é uma prática de 1 hora, mas é no sentido do trabalho, da consciência, da concentração, né, e do contato, do conhecimento, né, principalmente dos nossos movimentos, da nossa respiração. É uma prática, né, para levar a gente a ter assim vamos dizer, uma disciplina para que a gente possa começar, vamos dizer assim, a meditar, né? Por quê? Eu vou começar lá um pouquinho da história da meditação, lá nos Vedas, né, no hinduísmo, há 5.000 anos atrás, mais ou menos, os mestres, os rishis, e através do Vedanta, dos escritos, dos textos, né, eles passaram o conhecimento também mais oral para as pessoas, os discípulos, no caso, que realmente estavam interessados em poder, né, estar avançando na sua condição espiritual, fazer esse trabalho, né, de disciplina, né, porque a meditação, para eles, era muito importante naquela época, para que o indivíduo adquirisse essa forma de liberação, moksha, que é uma liberação dessa condição de vida, vamos dizer, superficial, artificial, porque eles já falavam que a gente vivia um pouco numa bolha, no Maia, né? Lá vem a Matrix, lá atrás eles já falavam isso da Matrix. Então, para a gente sair dessa bolha, dessa ilusão, era importante a gente ir para dentro, para o centro. Então a meditação, ela tem essa conotação de você voltar-se para o seu centro, porque a gente vive muito externo, né? As condições externas, de sobrevivência, de manutenção da espécie, né? Das necessidades. E a meditação, primeiro, foi uma das primeiras formas de oração, né? Eu entendo, porque é onde o homem sentiu necessidade de se voltar para si mesmo, né? E entender que para isso ele precisava ter uma certa disciplina. Por isso as várias yogas, né? Porque a yoga são práticas, né, disciplinares que procuram alinhar, né, e equilibrar o seu corpo, a sua mente. Então todas as yogas estão ligadas ao Vedanta, né? Que é essa escola que entende que para que a gente possa entrar numa, vamos dizer, uma dimensão mais espiritualizada, de equilíbrio, de harmonia, a gente precisa ter essa disciplina interna. Então, várias práticas, dentro do próprio Vedanta, nós temos o Samadhi Yoga, que é uma prática que eles orientam para quem quer começar a fazer uma meditação, mais no sentido de estar mais se aprofundando realmente, entrando num processo de não só de relaxamento, porque dentro dessa filosofia a meditação, ela não tem só essa conotação do relaxamento, do aquietamento mental, mas ela tem vamos dizer, uma profundidade maior no sentido de haver uma mudança, né, uma transformação também interior, porque isso é duradouro, porque se você faz a prática só para se relaxar e tal, você pode ter os benefícios, mas se você não fizesse esse trabalho de transformação também, dos padrões mentais,
de pensamentos, né, na fonte do pensamento, realmente procurar investigar o autoconhecimento, a disciplina na sua própria vida, na sua condição de vida, porque uma das primeiras, vamos dizer, orientações é realmente você, em primeiro lugar, é saber se alimentar, né? Porque para mudança de padrões, você tem que começar primeiro com o seu processo nutricional, né? O que você está alimentando, né? Qual tipo de alimento que você está tendo, porque se você realmente tem alimentos tóxicos, alimentos muito químicos, isso vai prejudicar o seu processo, o seu equilíbrio, né? Outra coisa, atividade física, você é muito sedentário, é difícil para você, por exemplo, inclusive relaxar, porque o seu corpo vai doer muito, então você tem que se movimentar, né? De alguma forma você tem que se movimentar. A questão verbal, o que você fala? A sua expressão, se você for uma pessoa muito negativa, você dizer só coisas negativas, você cria também um campo de energia bastante negativo. Então, tomar cuidado com o que você fala, a disciplina verbal, né? E o mental é o que você absorve, o que você conhece, que tipo de padrões de crença que você tem, né? Porque tem muitas crenças, por exemplo, que te levam a um pensamento muito negativo, né? De você mesmo, dos outros. Então, no primeiro momento, é realmente você aprimorar os aspectos da sua personalidade, né? E para que você possa alcançar um poder interior. Não é um poder sobre o outro, um poder sobre você mesmo. Porque a meditação, ela não tem esse propósito de você ser mais amado, ser admirado e ter vamos dizer, esse poder de dizer, nossa, eu medito, eu sou uma pessoa que eu tenho um equilíbrio, uma harmonia. Não é essa a proposta, entendeu? A proposta é você ter um poder sobre você mesmo. Então, os poderes, por exemplo, dentro do Vedanta, o primeiro poder, o Acha Sakti, que é você ter o poder sobre o seu corpo de desejos, né? O seu corpo de desejos, que você tem um controle, né? Um poder sobre os seus desejos. O segundo é um poder sobre o conhecimento, o Dhyana o Shakti, né? É você ter um poder do conhecimento. E o terceiro é o Kriya Shakti, que é realmente você realizar isso. Então, o desejo, né, realmente saber quais são os desejos, orientar, equilibrar, ter um poder sobre os seus desejos, né, e buscar o conhecimento para clarear esses desejos, aí você pode realizar aquilo que você realmente tem em si como um propósito, como um ser, né, que veio com realmente um propósito, porque senão a gente acaba vivendo aqui muito como se fosse um mais na manada do gado, entendeu? Você vai para onde todo mundo vai e às vezes a gente tem um caminho próprio, a gente tem que descobrir esse caminho próprio. A meditação, ela leva a esse propósito, né? De realmente se conhecer mais, de buscar realmente o seu propósito de vida. E o propósito, gente, maior realmente, quando a gente começa a fazer essa caminhada, é entender que a gente não está isolado. Por quê? Muitas da nossas situações, né, social, da nossa civilização política, cultural, nos fazem dividir em vez da gente integrar. A gente se afasta porque a gente se acha diferente ou porque a gente acha que ou somos melhores ou piores. Então aí vem o ego que traz todo esse processo de fragmentação. A meditação é no sentido de que você se voltar para que você é e entender que você faz parte do todo. Que para que eu possa estar bem, as coisas ao meu redor também têm que estar bem, entendeu? Porque aí você começa a emanar esse tipo de vibração ao seu entorno. Porque não é só a questão da mente, é a questão dos sentimentos, é a questão da vibração. Nós somos energia em essência, matéria é energia, né? Como dizia Einstein, né? Numa outra dimensão, só que a gente não percebe isso, a gente está muito, vamos dizer, focado na coisa material da necessidade e a gente acha que esse cuidado com o nosso ser interior, não é tão importante. E é fundamental. Quando a gente percebe que a gente realmente está, às vezes, vivendo meio automaticamente, repetindo as coisas, e isso traz um cansaço muito grande,
E você não sabe direito o que você quer, então é aquela questão do poder dos desejos, você não sabe, você não tem um foco. Então, realmente, o foco é muito importante, né? Vamos dizer, da prática, a pessoa que vai começar agora, que ela já não tem vamos dizer, essa proposta de mais profundo, de autoconhecimento, da expansão da consciência, é importante que ela, então, se disponha, vamos dizer, 5 minutos por dia. Isso já é uma disciplina. Você tem que ter um mínimo de disciplina e dizer, olha, 5 minutinhos eu vou, né, realmente estar no meu cantinho, vou escolher um cantinho, vou pedir para ninguém me incomodar. E simplesmente você vai fazer um exercício de colocar atenção na sua respiração. Sabe por quê? Sem respiração a gente não vive. E a gente não se dá conta disso, porque é uma coisa tão involuntária e a gente respira assim, ó. Você entendeu? A gente não faz a respiração completa. Então, esse processo, esse acompanhamento, e você colocar essa atenção na sua respiração já é um propósito da vida, do sopro da vida. Então, esse é o primeiro momento, é você reentrar em contato com a sua vida, com o seu ser, o sopro da sua vida. E fazer esse processo, que o primeiro passo é a concentração, é o relaxamento, né? Porque você relaxa, o seu corpo fica mais relaxado, você oxigena melhor, né? O seu cérebro, a circulação melhora e você vai começar a ter mais clareza mental. É lógico, vai vir os pensamentos. No outro momento é você ser observador dos seus pensamentos. E de repente, quando você estiver lá adiante com o seu pensamento te levando para aquele padrão, você dizer, não, eu estou meditando. Então esse é um exercício, né? E você realmente trazer a sua atenção no aqui e agora. Então a concentração é um benefício, você vai começar a ter mais, vamos dizer, domínio sobre a sua mente, né? E depois lá na frente, você percebendo o benefício disso, você vai começar a relaxar na sua própria condição de estar em qualquer lugar, por exemplo, ou às vezes até no movimento do estresse, e você de repente dá o comando, olha, eu estou aqui agora respirando, né? Dá aquele tempo de 1 minutinho e você realmente entra em sintonia, respira, dá o comando, né, para sua mental. Então isso é um exercício constante e você vai começar a se habituar, igual andar de bicicleta, né? Então você, quando aprende, você nunca desaprende, né? Então você vai estar cada vez mais se aperfeiçoando. E lá na frente você vai começar a perceber que vem um aquietamento mental natural. Não que você vai deixar de pensar totalmente, a não ser que você já entra numa situação de mestre, né? De estar no samadhi, numa libertação total, no mukti, que é uma libertação, né? Que no hinduísmo fala. O samadhi no budismo é quando você entra já numa outra dimensão, na quinta, sexta dimensão, que você já não está mais dentro dessas formas, pensamentos, padrões que a gente tem devido ao inconsciente, devido à nossa vida, né? Condicionada, robotizada. Então o indivíduo já entra num outro nível, né? De consciência. Mas enfim, para nós aqui do dia a dia é importante que a gente comece a praticar, né? A praticar é sentar, respirar. Coloque uma música. Se você quiser uma meditação dirigida, também é importante. Tem vários áudios, vídeos no YouTube, pessoas que dirigem, sabe? Que você às vezes quer ficar deitada no primeiro momento. Mas isso é realmente para educar a sua mente. Você vai relaxar, isso é uma preparação. Quando você já estiver com o seu corpo, né, com as suas emoções mais integradas, você começa a perceber que você pode conduzir a sua meditação, né? E entra nesse outro nível, que é estar realmente entrando em contato com o seu ser interno, se conhecer mais, procurar ter uma evolução consciencial, procurar mudar os pensamentos, a forma de agir, né? Porque o objetivo é esse, é mudança mesmo, né? Uma transformação que leva a gente a ter uma outra visão da vida, né? Porque a felicidade, né, o bem-estar, é realmente a gente estar bem conosco mesmo e com o outro. Essa é a grande verdade, né? Da gente estar no mundo e procurar cada vez mais a gente servir. A gente é servida o tempo todo pelo universo, né? Mas também procurar servir um ao outro,
né? Então essa ideia da compassividade, o Buda ele trouxe isso, da compassividade. A libertação do sofrimento, por exemplo, a libertação tem a ver com o conhecimento e você sair daquelas imposições dos desejos desordenados, né, que a mente está o tempo inteiro nos exigindo, porque a mente mente, entendeu? Então a gente fica escravo do sofrimento, da dor, porque isso nos é impedido, né? Porque a gente está sempre pensando que a gente não tem aquilo que a gente quer, que a gente almeja aquilo que é impossível ter. Então, sair dessa roda aí de samsara, desses condicionamentos, né, do sofrimento e da dor, e entender que a gente veio aqui para aprender, né, a estar evoluindo, ou a ser um aprendiz, e receber e dar, no sentido de a gente fazer essa troca, né? E cada vez mais a gente buscar estar realmente num processo de entrega a essa condição, de entender que nós somos seres oriundos de um propósito maior, né? E que isso é a grande felicidade, é buscar fazer o melhor que a gente pode, né? E realmente e sermos mais fraternos um com o outro. Porque quando a gente começa a fazer esse trabalho conosco mesmo, as coisas vão acontecendo, vão mudando ao nosso redor. Isso é própria energia.